terceiro ano, tudo bem? Hoje vamos iniciar mais uma semana de videoaulas, é a semana 20. E hoje teremos uma aula de língua portuguesa. Trataremos dois conteúdos nessa aula. A gente já falou na semana passada, que foi das fábulas, e o outro conteúdo será sobre a acentuação das paroxítonas. Então, a gente viu na semana passada um pouquinho sobre o gênero textual chamado de fábulas, que são textos de origem popular e que possuem algumas características específicas. A primeira delas é que a gente tem a presença de personagens, sendo eles animais. E esses animais possuem características que se assemelham às características humanas. Como assim? Se você for perceber, na escrita desse gênero textual, você vai ter a presença de animais conversando, falando, sorrindo, andando, brincando, pensando. Então, todas essas atividades que eles realizam são atividades características que se assemelham às características do ser humano. Então, essa é uma característica básica dos personagens envolvidos nesse tipo de gênero textual. E a segunda característica é que ao final desse texto a gente sempre vai ter algum tipo de ensinamento, ou seja, uma lição de moral, né? Ele sempre vai trazer algum ensinamento a respeito de você se aceitar, de respeitar o próximo, de saber conviver com o outro, ou algum outro tipo de ensinamento que seja para o lado também social e pessoal. E esse tipo de ensinamento ele é caracterizado especificadamente como lição de moral. Então, essas são as características básicas de um texto. Então, hoje de um texto considerado fábula, então hoje a gente está só recapitulando um pouquinho do que foi esse tipo de gênero textual tratado na aula passada. Aí lá na página 12 do nosso livro, a gente tem mais um texto envolvendo uma fábula que tem como título O Pastorzinho Mentiroso. E aí, vocês terão que fazer a leitura detalhada desse texto com muita atenção para conseguir compreender o enredo dessa história, ok? Após a leitura desse texto, a gente começa com as atividades referentes a esse texto, que é aqui na página 13. Então, a gente tem algumas questõezinhas aqui. Por exemplo, número 2. Que expressão presente no início do texto leva o leitor para o mundo da imaginação? Geralmente, quando a gente lê um texto, um conto, uma fábula, a gente encontra o que no início do texto? Quais são aquelas 3 primeiras palavrinhas? Que expressão é essa que a gente já começa a pensar no mundo da imaginação? Era uma vez, né? Quando a gente fala era uma vez, a gente já começa a imaginar como é aquela história, de fato mergulhar nessa história, correto? Número 3. Sobre esse texto, responda as questões a seguir. Letra A. Quem são os personagens? E aí, a partir da leitura que vocês fizeram no texto, quem são os personagens lá? Letra B. Onde essa história se passa? Qual é o local que possivelmente essa história está se passando? Letra C. Por quem a história é contada? É pelo pastorzinho? Por alguém que não participa dela? Ou pelos lavradores? E aí, a partir dessa leitura, vocês vão conseguir descobrir quem foi que contou essa história. Número 4. O que o pastorzinho fazia para se divertir enquanto cuidava das ovelhas? E aí, quando ele estava lá, ocupado, cuidando das ovelhas, qual era o tipo de atividade que ele fazia para se divertir um pouquinho? E aí, o que será que ele fazia lá com os lavradores,
o que ele falava para os lavradores, para aí sim ele poder, né, tirar um pouco de sorriso, de alegria daquela situação. Aí logo embaixo tem: esse fato aconteceu uma única vez? Transcreva um texto que comprove a sua resposta. Será que essa situação que ele criava para poder se divertir um pouco acontecia só uma vez? Ou aconteceu outras vezes? E aí, lá no texto tem uma frasezinha que comprova isso. Então você vai ter que ir lá no seu texto, reler novamente e copiar igualzinho tá lá no texto, esse trechinho que comprova a sua resposta, ok? Número 5. Assinale X nas alternativas corretas. Letra A. Os lavradores atenderam a todos os pedidos de socorro do pastorzinho? Vai dizer sim ou não. Letra B. Qual foi a maior consequência das mentiras do pastorzinho? Foi rir muito alto? Não conseguir ajuda quando de fato ele precisou? Ou sempre conseguir ajuda? Você vai marcar a resposta correta. Letra C. Qual é a finalidade da fábula? É convencer o leitor sobre determinado assunto, transmitir valores e ensinamentos ou apresentar uma história real? E aí, quando eu falei que lá no final das fábulas a gente tem, né, uma frase que traz algum tipo de ensinamento, lição de moral, né? Que de fato ali a gente vê qual é a finalidade desse tipo de texto. E a partir daí, né, do que a gente conversou, você vai marcar a resposta certa. Página 14. Número 6. Escreva uma moral ou ensinamento para essa história. Então, você chegou à conclusão, né, de algum ensinamento que essa história passou pra gente. Aí você vai criar uma frase aqui de uma possível moral, né, ou ensinamento que essa fábula trouxe para você, ok? Logo abaixo, converse com os colegas e compare a moral ou o ensinamento que vocês escreveram. Algum colega escreveu uma moral ou um ensinamento muito diferente do seu? Se sim, registre a seguir. E aí a gente vai usar esse momento aqui na nossa aula do Zoom para a gente fazer essa troca, ver qual tipo de ensinamento cada um escreveu, ok? Número 7. Releia o final da história. De todo o seu enorme rebanho, sobraram apenas 2 ovelhas. Por ser mentiroso, o pastorzinho perdeu seu rebanho e chorou amargamente. De acordo com esse trecho, é possível dizer que o pastorzinho ficou feliz por ainda ter as ovelhas, percebeu que a mentira lhe deu bastante prejuízo ou sentiu o orgulho de enganar os lavradores? E aí, qual é a conclusão que você chega com esse trechinho aí, com esse finalzinho dessa fábula? Vamos pensar e marcar a respostinha certa? Então tá. Logo aqui embaixo, a gente tem no tópico palavras para lá e para cá, a gente tem um novo tópico para aprender, ó, que é a acentuação das paroxítonas. A gente aprendeu já a acentuação das monossílabas, né, que são palavrinhas com uma única sílaba. Aprendemos a acentuação das oxítonas, que é quando nós temos a última sílaba da palavra mais forte, verbalizada com maior intensidade e logo também ela é acentuada. Só que agora a gente vai aprender como são, né? Como identificar as paroxítonas acentuadas. A gente sabe, né, que paroxítonas são palavras que têm a penúltima sílaba como tônica, ou seja, a penúltima sílaba é a mais forte. Quando eu falo, é aquela que tem maior tonicidade quando eu verbalizo. Por exemplo, sapato. Sapato. O pá é a minha sílaba mais forte. E ela é a penúltima sílaba forte da minha palavra. Então, se ela é a penúltima, ela é classificada como paroxítona. Só que a gente hoje vai aprender as paroxítonas acentuadas.
primeiramente, a gente tem que compreender como elas são, porque como a gente aprendeu, né, todas têm uma regrinha. As oxítonas acentuadas tiveram uma regrinha e logo as paroxítonas também possuem uma regrinha. Então, vamos lá. A primeira regrinha são essas aqui. São acentuadas as paroxítonas terminadas em L, as paroxítonas terminadas em R, em X, em N, em U ou US, também as terminadas em I ou IS, as terminadas em AN ou ANS, também as terminadas em AN ou ANS, as terminadas em P e S no final, por exemplo, como a palavra tríplices, que é terminada com PS no final, que a gente tem o som piscis, e o tri recebe acentuação na vogal I. Então, essa penúltima sílaba, ela é classificada como paroxítona, ou seja, a gente tem uma paroxítona acentuada. A gente também tem paroxítonas acentuadas em ou uns. Então, a principal regrinha que vocês têm que compreender para identificar uma paroxítona acentuada são essas. As palavrinhas precisam estar terminadas nessas seguintes letrinhas, ou seja, com essas terminações. Sempre que tiver essas terminações nas palavrinhas, elas serão consideradas paroxítonas acentuadas. Por exemplo, a palavra órfão, a gente tem o an no final, né? Então, o or recebe acentuação e ela é a sílaba mais forte, logo é uma paroxítona acentuada, ok? Por exemplo, quando eu tenho a palavra também órfão, o an é a terminação de uma paroxítona acentuada, porque o or também recebeu a acentuação gráfica. E logo o or é a minha sílaba mais forte, com maior intensidade na minha fala. Então, existe uma série de palavrinhas que estão dentro dessas terminações que eu citei e também recebem acentuação gráfica. E logo, por elas terem essas terminações e terem acentuação gráfica na penúltima sílabas, elas são classificadas como paroxítonas acentuadas. Outra regrinha também super importante, paroxítonas terminadas em ditongos orais. Ou seja, eu vou ter esses ditongos orais seguidos ou não de S no final. A gente sabe que ditongo é quando a gente tem encontro vocálico e na separação silábica essas duas vogais não se separam, elas permanecem juntas. Então, a gente vai ter também paroxítonas acentuadas de acordo com essa regrinha, com ditongos orais, tendo S ou não nessa palavrinha. Por exemplo, eu tenho aqui pódio. Quando eu faço a separação silábica, eu percebo, né, que o I e o O, eles não se separam. E eu percebo isso também na minha fala, porque eu falo pódio, eu não falo pódio. Eu não faço a separação nem na minha fala. Eu falo tudo junto, pódio, ó, pódio, tudo junto. Eu não fiz pódio. Eu não fiz a separação de o. Eu não falo de o, eu falo dio. Então, eu tenho aqui um ditongo oral, porque ele não teve a separação. E logo, na minha penúltima sílaba, ela também recebeu acentuação gráfica. Então, aqui eu tenho uma paroxítona acentuada. Outro exemplo que eu tenho aqui, amáveis. Quando eu tenho essa palavrinha e eu faço a separação silábica, o amáveis
ele não há separação silábica. Você percebe na fala, ó, amáveis. Eu falei vez, tudo junto, eu não falei amáveis. Eu falei amáveis. Então, ela é um ditongo oral, ou seja, não houve separação silábica. E aqui eu tive o acréscimo do S. E também a minha penúltima sílaba, ela foi acentuada. Então, de acordo com essa regrinha de ditongo oral e a minha penúltima sílaba foi acentuada, o que eu tenho aqui? Uma paroxítona acentuada. Então, essas são as regrinhas básicas para você entender e conseguir identificar quais são as paroxítonas acentuadas. A princípio, parece que é muito difícil, mas não é, porque você vai começar a identificar isso na leitura das palavras. Aí você vai conseguir lembrar, lá a palavrinha terminada com PS, ela é acentuada se for paroxítona. Então, eu vou lá e já consigo identificar. Eu tenho a palavrinha aqui terminada com an. Eu tenho palavrinha terminada em R, em X, em L, e aí eu já vou ficar mais esperto e vou analisar se a penúltima sílaba ela é acentuada. Se ela for acentuada, então ali eu tenho uma paroxítona acentuada. Isso é como as outras regrinhas que a gente aprendeu das outras palavras, a gente também vai aprender com o tempo e praticando. Conforme você já for olhando a palavrinha, você já vai conseguir lembrar daquela regrinha. E você também pode consultar a qualquer momento essa regrinha, até que de fato você tenha conseguido entender, gravar na sua cabecinha que regrinhas são essas e vai fazer automático, ok? Sem medo, sem pressa, tudo no seu tempo. Daqui a pouco vocês vão estar conseguindo identificar rapidamente, ok? Aí lá na página 14 a gente já tem algumas atividades do nosso livro. Temos assim, número 1, separe a palavra abaixo em sílabas. Depois responda as questões propostas. Então você vai separar a palavra pastorzinho. Em seguida vai responder a letra A. Quantas sílabas tem essa palavra? E aí você vai descrever. B. Qual é a sílaba pronunciada com mais força? Então aqui está querendo saber qual é a sílaba tônica, né? Letra C. Essa sílaba é classificada como polissílaba e paroxítona, trissílaba e proparoxítona ou polissílaba e oxítona. E aí, você vai ter que identificar qual é a sílaba mais forte. Uma dica a gente já tem. Ela tem 4 sílabas, então você já sabe que ela é polissílaba. E a outra você vai ter que descobrir pronunciando e ver qual é a sílaba que sai com mais intensidade, ok? Página 15 agora. Número 2. Transcreva outras 3 palavras paroxítonas da fábula lida. Em seguida, pinte a sílaba tônica de cada uma delas. Então, você vai ter que retirar lá no seu texto 3 palavrinhas paroxítonas. Em seguida, você vai marcar, vai pintar qual é a sílaba mais forte. E logo, você vai pintar as paroxítonas, ok? Logo abaixo, alguma das palavras que você transcreveu foi acentuada? E aí você vai dizer se elas foram ou não, ok? Número 3, observe o quadro. Então a gente tem uma série de palavras: fácil, tórax, réptil, júri, vírus, álbum, órgão, ímpar, pólen, tênis, ímã, bíceps, lápis, túnel, glúten e amáveis. Aí logo abaixo tem: pinte as terminações das palavras acentuadas. Depois complete a frase a seguir. Então você vai pintar todas as terminações das palavrinhas. E você pintando aqui, você já vai perceber que você vai se lembrar da regrinha que eu falei aqui, com o papelzinho, com as seguintes terminações. Você vai perceber que cada palavrinha aqui tem uma daquelas terminações que eu falei, que eu apresentei para vocês na explicação do conteúdo. Logo abaixo a gente tem um complete. São acentuadas as paroxítonas terminadas em L. E aí você vai completar com o que está faltando, ok? E no número 4, a gente tem aqui, com base nas regras apresentadas, acentue as palavras
Acentue as palavras corretamente quando necessário. Aqui a gente tem uma série de palavrinhas e vocês vão ter que acentuá-las quando for necessária. E como é que você vai descobrir se ela é acentuada ou não? De acordo com a regrinha que eu apresentei, ok? Ali no início do vídeo, quando a gente falou quais são as palavras terminadas com determinadas terminações e são consideradas paroxítonas, ok? Em seguida, a gente tem a página 16, com algumas atividades também. Na página 16, número 5, assinale X na opção em que todas as palavras são acentuadas de acordo com a mesma regra. Então, a gente tem no primeiro quadradinho fácil, tórax e réptil. Na segunda, sério, insônia, subúrbio. E no outro, a gente tem pólen, glúten e tênis. Só que aqui eu quero que tá na mesma regra. Você lembra quando a gente falou dos ditongos orais? Ou seja, aqueles encontros vocálicos que não há separação silábica. E a partir daí, esses ditongos orais também é uma regrinha básica para classificar paroxítonas acentuadas. Então, de acordo com essa dica aqui que eu dei, você vai marcar a questão certa na qual respeita a mesma regra. Número 6. Observe as palavras e responda as questões. A gente tem tríplices, azul e ideia. Letra A. Quanto à posição da sílaba tônica? A única palavra acentuada é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E aí você vai ver se aquela palavrinha acentuada, se qual dessas classificações ela pertence. Letra B. Explique a regra de acentuação dessa palavra. E aí, a gente aprendeu também, né, que uma das terminações dessa palavrinha corresponde a uma regra, né, da acentuação das paroxítonas. E aí você vai me dizer aqui. Número 7. Resolva a cruzadinha, depois pinte a sílaba tônica das palavras. Então, você vai completar a cruzadinha que está aqui na página 17, de acordo com a dica, né, que cada uma dessas cruzadinhas vai te fornecer. E em seguida, quando você completar, né, a sua cruzadinha, você vai marcar ou pintar ou circular a sílaba tônica dessa palavrinha, ok? Em seguida, assim que a gente acabar o nosso livro didático, também temos algumas questões para responder na página 8 e 9 do nosso livro de atividades lá em português. A gente tem aqui na número 10 do nosso livro de atividades. Leia em voz alta as palavras a seguir. A gente tem formiga, cigarra, cantando, inverno, juntava. Aí tem letra A. Circule a sílaba forte de cada palavra. Você vai circular a sílaba tônica de cada palavra. Letra B. Essas palavras são chamadas de paroxítonas, pois a última sílaba é a mais... Você vai dizer, pois a sílaba mais forte é a última, penúltima ou antepenúltima. Você vai marcar a resposta certa. Letra C. Alguma palavra do quadro é acentuada? Você vai dizer se sim ou se não. Número 11. Observe o quadro. A gente tem algumas palavrinhas aqui. Sótão, bíceps, órfão, lápis, ímpar, réptil, hífen, vírus, câmbio e tórax. Considerando as palavras do quadro, podemos afirmar que são acentuadas as paroxítonas terminadas em... E aí vale aquela regrinha que eu falei, você vai marcar um xizinho no quadradinho que contempla cada terminação daquela que eu falei, ok? Número 12. Ligue as palavras que apresentam a mesma regra de acentuação. Então, você vai ver a acentuação que tem na coluna azul de palavras e vai ter que ligar na coluna laranja a palavra que recebeu acentuação na mesma sílaba, ok? Depois, página 9, número 13.
acentue as palavras. Depois escreva a regra de acentuação de cada grupo. Então, a gente tem a letra A, sócio, língua, cárie e régua. Você vai acentuá-las e depois você vai dizer a que regra, das quais aquelas que eu expliquei, contempla essas palavrinhas. Você vai fazer isso da letra A até a letra E. É só você analisar aquelas regrinhas que eu falei das terminações que correspondem às paroxítonas acentuadas. Depois, na 14, a gente tem, considerando as regras de acentuação das paroxítonas, registre as palavras que o professor ditar. Então, isso a gente vai fazer isso na nossa aulinha do Zoom. Eu vou tirar esse momento para a gente fazer esse ditado. E vão ser palavrinhas, né, que correspondem a essas regrinhas de acentuação, né, das paroxítonas, ok? Então, a gente vai ter que aguardar no suspense esse ditado que eu vou passar para vocês, ok? Então, a nossa aulinha hoje é basicamente essa. A gente relembrou um pouquinho sobre as fábulas e aprendemos mais um conteúdo novo, que é as paroxítonas acentuadas. Parece ser difícil, mas depois que vocês gravarem quais são essas terminações, vai ser fácil de identificar, ok? Essas palavras, essas paroxítonas acentuadas. Por hoje é só. Estudem, depois de estudar, vai brincar, vai relaxar um pouquinho a mente, ok? E amanhã, terça-feira, a gente se vê de novo. Um grande beijo e até amanhã!